Eu quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui neste local, especialmente as mães, as queridas mamães. No nosso calendário, o dia de hoje se comemora se intitulou o Dia das Mães. Sabemos que o Dia das Mães para os filhos são todos os dias, mas nós aproveitamos o espírito da época, meus irmãos. Hoje eu vou suspender a sequência da exposição do livro de Naum e aproveitando então o momento, o ensejo da lembrança aí que muitos filhos no dia de hoje dão para as mães, eu quero trazer da parte do Senhor Deus, pela revelação escrita, um texto para analisarmos juntos aqui e tirar algumas lições, não só para as mães, mas em especial para as mães, mas para todos nós aqui. Então hoje eu quero intitular a mensagem desta noite, a honrosa ou extraordinária missão de ser mãe. Você que não é mãe, pode pensar, essa mensagem não serve para mim, porque vai ser só para as mães. Lê do engano. Apenas nós vamos aqui mostrar para os irmãos um texto que as Escrituras traz sobre a atitude de uma mãe, que pode servir de exemplo para mãe, para pais e também para filhos, mas especialmente para mães. Então, como eu disse, o Dia das Mães, eu vou manter então este protocolo, ou um certo protocolo. Não vou seguir a maneira normal de pregação que todos me conhecem, que é expositivo. Eu vou ler aqui um texto junto com vocês e não vou entrar nos pormenores do texto, porque o texto que eu vou ler para vocês, eu precisaria de um tempo considerável para explicar o texto. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu vou pular alguns detalhes. Se depois você ficar com alguma dúvida, a gente pode conversar no privado. E eu vou direto para o ponto que eu quero destacar aqui. Então, por gentileza, mesmo assentados, abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 21. E eu peço a total atenção sua, por gentileza, que acompanhe a leitura do texto que eu mesmo irei fazer. Eu sei que às vezes as crianças ficam um pouco agitadas, é normal, é assim mesmo, mas eu peço que depois de lido o texto, você não feche a Bíblia ou não desligue do celular, mantenha ligado para você acompanhar aqui alguns pontos que eu vou destacar do texto. Todos acharam? Segundo livro de Samuel, como está exposto lá. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei.
Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da seiva da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, os moradores de Jabes de Gileades, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Meus irmãos, nós temos certas dificuldades com alguns textos do Antigo Testamento, porque nós ficamos a perguntar qual o objetivo de um registro deste na Bíblia que nós tomamos como palavra de Deus. E não são poucos que não gostam muito do Antigo Testamento, ou não trafegam muito no Antigo Testamento, porque há registro como esse aqui, que só numa leitura já assusta a gente. E como explicar um texto dramático deste? Mas como o Senhor Jesus mesmo deixou claro que nós devemos examinar as Escrituras, e quando ele está falando isso, ele está falando do Antigo Testamento, porque são elas mesmas que testificam dele, então nós podemos olhar para o texto com o óculos do Evangelho do Senhor Jesus e saber que nós temos aqui uma aplicação bem óbvia e bem clara na pessoa bendita do Senhor Jesus. O versículo 1 já nos mostra a gravidade do problema. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Então o povo está passando uma crise. E a informação que a crise é causada porque, diz aí o texto, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. A questão, meus irmãos, é que Saul já está morto. Davi é o rei que está no trono. A pergunta que nós fazemos, por que é que está havendo uma disciplina da parte do Eterno sobre o povo dele no reinado de Davi, se a culpa é de Saul? Já morreu, não há consequência mais do pecado de Saul, já está resolvido o problema. Vocês devem lembrar muito bem que o segundo mandamento tem uma exigência da parte de Deus de você adorar somente a Ele, porque se você quebrar a lei do Senhor, há uma penalidade que o Senhor irá exercer nos filhos e no filho dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Talvez é isto que está por detrás aqui, meus irmãos. A culpa de sangue sobre Saul e sua casa.
Me parece que é assim até hoje. O pecado de um é o pecado da comunidade toda. Esse é o desafio da igreja moderna. O que fazemos no particular, nas nossas decisões particulares, influencia a toda a igreja, meus irmãos. Por que é que eu digo isso? Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que a igreja é um corpo, a ponto de que quando um membro sente, sofre, todos sofrem juntos. E quando um se alegra, devemos nos alegrar juntos, porque somos membros deste corpo, compondo um grande corpo cuja cabeça é Cristo. Mas aí você pode estar perguntando, pastor, mas é o pecado de um. Talvez na sua mente já possa estar aí trazendo à memória um outro episódio semelhante a este. Josué capítulo 7, quando Acã desobedece uma ordem do Senhor. E por causa da atitude de Acã, a disciplina vem sobre todo o povo, a ponto de Josué ficar desesperado, sem saber por que é que o Senhor Deus não está mais abençoando o povo. E aí, conhecendo o registro, sabemos que enquanto o pecado não foi tratado, o Senhor Deus não suspendeu a disciplina sobre o povo. Se você quiser, eu posso ir um pouquinho mais para trás. Um homem só pecou no início da criação, e a consequência veio para toda a raça humana. Por causa de um homem, o pecado entrou e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estou falando de Adão. Então, consequência daquele que desobedece à lei do Senhor. Então, prestar atenção aqui, para aplacar, para apaziguar a ira de Deus, Davi entrega 7 filhos de Saul para morrerem enforcados. É um registro dramático que nós temos aqui, meus irmãos. O diagnóstico foi colocado, Davi consulta o Senhor, e com certeza o Senhor disse para Davi, que era o servo dele, o problema está instalado e você precisa resolver. E ele chama os gibeonitas. E meus irmãos, aqui eu não vou entrar no pormenor do sacrifício humano. Mas eram filhos de Saul. Nós não temos registro qual era a atitude desses meninos. Mas há teólogos ou comentaristas que dizem que estes meninos não valiam nada, eram terríveis. Morreram porque não prestavam. Eu não vou entrar no pormenor aqui deste episódio, mas a história não para aqui com a morte deles e que nós vimos. Davi entrega os 7 homens, 2 filhos de uma e 5 de outra, e eles são mortos, enforcados na frente da cidade para que todo mundo veja, e ficou os corpos lá expostos. Se a história parasse aqui já seria terrível, mas a história não para, meus irmãos. Agora entra no cenário uma mãe. E que mãe é esta? Talvez você não conheça muito esta mulher. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. Porque nós conhecemos as outras mães mais em destaque nas Escrituras. Mas aqui no versículo 8, olha aí comigo, por gentileza. Nós temos a informação desta mãe. Rispa, filha de Aiá, concubina do rei Saul. Está dito aí. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Esse Mefibosete aqui não é o filho de Jonathan, é o filho de Rispa com Saul. Era um outro Mefibosete. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Que drama, Adriel. Que drama. Com Saul, como está dito aí, ele teve filho com essa concubina. Não quero entrar no pormenor aqui da poligamia também. Temos o nome desses 2 rapazes. Mas eu quero, junto com vocês aqui, meus irmãos, aprender algumas coisas com a atitude desta mãe. Especialmente Rispa. Olha comigo o versículo 9 e 10. Diz assim o texto.
e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, os primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Meus irmãos, quanto tempo uma mãe vive o luto da perda de um filho? Existe um tempo limite? Porque não é natural uma mãe ter que sepultar filho. A ordem natural é o filho sepultar a mãe. Eu fico imaginando, eu só posso imaginar, a dor que causa no coração de uma mãe, e talvez aqui nessa noite eu sei que tem, de mães que tiveram que sepultar filho. Qual é o tempo do luto que uma mãe vive quando perde um filho? Tem que sepultar o filho. A dor de uma mãe que não terá mais a companhia do seu filho. Como mãe, Rispa, preste atenção nesse detalhe, possivelmente viu seus filhos serem enforcados. Possivelmente porque o enforcamento foi público. Possivelmente ela estava lá com lágrimas, contemplando o filho dela pendurado e de repente perdendo a vida. E não podendo fazer nada, contemplando aquela morte pós-morte. A informação que nós temos no versículo de número 9, no finalzinho, que eles foram mortos nos dias da ceiva, nos primeiros dias, no princípio da ceiva da cevada. Isso daqui é para mostrar que a terra estava sendo penalizada, era seca, não vinha chuva. Mas o versículo 10 nos mostra que essa mãe tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, uma montanha, possivelmente próximo onde os meninos foram jogados depois de enforcados, desde o princípio da ceifa, ou seja, ela ficou ali naquele tempo seco até que sobreveio água sobre eles. Os estudiosos entendem aqui que aproximadamente demorou 4 a 6 meses para a chuva cair. Como mãe, Rispa viu os corpos de seus filhos se decomporem ao longo de 4 a 6 meses. Eu quero que você pense isso aqui comigo. Que drama desta mulher! Porque o texto nos informa que ela ia lá todo dia, não só de dia, mas de noite. E a atitude dela aqui é de espantar as aves, que possivelmente abutres, sei lá o que, corvos, para poder não comer a carne do filho. Estudiosos dizem que porque havia uma lei de que os bandidos tinham que ficar expostos depois de mortos publicamente para que as bestas feras, os animais viessem e comessem a carne deles, porque eles tinham culpa. Olha a atitude dessa mãe, o que é que ela quer fazer com os filhos, os 2 filhos dela e possivelmente os outros 5 da outra. E de dia ela espanta as aves, a informação do texto, e de noite os animais do campo. Que mulher guerreira! Não temos aqui a atitude se ela tinha algum companheiro. Se você depois ler o registro de Samuel capítulo 3, que é a informação que nós temos de que ela era uma concubina de Saul, e depois que Saul morre, ela casa de novo com Joabe, um comandante do exército de Saul. Mas Joabe também morre, e nós não temos mais informação se ela casou de novo. Então não sei se ela está sozinha aqui e só tinha esses filhos, e agora ela perde os seus 2 filhos. Rispa, como mãe, possivelmente sentiu o mau cheiro exalando dos corpos em decomposição de seus filhos. E luta desta mãe. Qual o significado disso tudo, meus irmãos?
Almoçando hoje com o nosso querido seminarista Osiel, ele me trouxe uma informação que eu não tinha percebido. Uns 2 meses, 4 pescadores saíram da Bahia para pescar e ficaram à deriva no mar. Tem a reportagem aí. E se perderam no mar e ficaram sem contato, desesperados, aproximadamente 10 dias. Mas um não conseguiu resistir, talvez de sede, insolação, não suportou. E a informação que nos chega do relato desses pescadores é que o homem que ajudou no resgate desses 3 pescadores vivos, que ficaram 10 dias à deriva, disse que o último pedido do pescador que morreu em alto mar, isso está, se você der um Google aí, você vai ver essa reportagem. Foi agora, aqui, se perderam na Bahia e foram achados no Espírito Santo. O relato foi do que o que estava para morrer, ele disse que ele não queria que o corpo dele fosse deixado para trás. Os sobreviventes, entre eles o pai do pescador morto, foram resgatados no sábado, tem a data aí no registro. O local é no balneário de Buriri, no Espírito Santo, São Mateus, no litoral do estado. O registro traz que o último pedido que o filho fez para o pai foi o seguinte: leva o meu corpo para casa para mostrar para minha mãe. Um filho que perde a vida aos olhos do pai numa embarcação. Então esse registro aí você pode ver. A gente fica pensando que essas coisas acontecem só na Bíblia. E trouxeram o corpo do menino para a mãe contemplar, ou talvez fazer um sepultamento digno. Então, meus irmãos, eu quero tirar algumas lições aqui conosco desse texto tão dramático, especialmente no dia de hoje. Porque eu sei que quantas mães sofrem com seus filhos que ainda estão vivos. Mas eu quero ver com vocês aqui a atitude desta mãe. Que amor, meus irmãos. Que amor é esse apresentado pelas Escrituras de uma mãe que não desiste dos seus filhos, mesmo depois de mortos. Uma mãe que possivelmente não conseguia mais dormir direito. Perdia o sono. Ou se ela conseguisse dormir, logo ela já queria levantar cedo para ir lá, não deixar as aves destroçarem mais os corpos dos seus filhos. E à noite, os animais do campo. No dia de hoje, quantas mensagens a gente navega nas mídias sociais, vimos aí. Quantas mensagens sobre mães. E algumas, de fato, mexem com a gente. Ser mãe é uma extraordinária missão. Mesmo, meus irmãos. Escute isso daqui, as mães que estão aqui neste local. Mãe não é um título. Ser mãe não é um acidente de percurso na história. Não queria e engravidei e agora eu vou ser mãe. Mãe não é um acidente, mãe é missão. Meus irmãos, o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, depois de dizer do que Eva causou, induzindo Adão a comer o fruto, Paulo vai dizer que mesmo assim, com toda esta falha da mulher, o texto nos informa, Paulo dizendo, todavia será preservada através de sua missão de mãe. 1 Timóteo 2,15. Se ela permanecer em fé, em amor e santificação e com bom senso. Vou repetir. Ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Mãe jamais, em hipótese alguma, abandona o seu filho. Por pior que ele possa aparecer diante dos olhos das pessoas. É filho. Não importa, para a mãe ele é filho e ela não desiste dele. O profeta Isaías, profetizando a ação do nosso Deus sobre esta grande missão,
O Senhor Deus, através do profeta, diz, Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele? A resposta é óbvia, meus irmãos. Não, absolutamente não. Mãe não faz isso. Mãe cuida, mesmo que o filho morra, ela não desiste do filho. Mas ainda que, porque pode ser que uma mãe pode abandonar o seu filho. Essa semana que terminou, uma adolescente de 16 anos abandonou um recém-nascido dentro de um saco plástico às margens da linha férrea em Vianópolis. Muitos criticaram, como é que pode, que atitude é esta? Não concordamos, em hipótese alguma. Porque como pode uma mãe abandonar o filho do seu ventre? Mas nós não sabemos o que aconteceu na mente dessa menina, de quem era o filho, qual é o drama que essa menina estava vivendo. Precisa de acompanhamento. Que drama aqui, meus irmãos. Então, aprendemos com esta mãe que amor de Deus é incondicional. Deus ama, independente daquilo que nós fazemos, e Ele manifestou isso em Cristo, e Ele pune o seu Filho por amor a nós. Um amor, meus irmãos, incomparável. Mas eu penso, como alguém já disse, que abaixo do amor de Deus, um amor humano não tem amor igual ao amor de mãe. Podemos compará-lo a um amor também incondicional. Mãe dá a vida pelo filho. Se ela puder, ela tira o coração e dá para o filho. Mas, meus irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender com essa mãe que não desistiu do filho morto? Por que ela não deixou para lá? Muitos podem pensar que esse texto está querendo ensinar culto a morto ou a mortos, veneração aos mortos. Meus irmãos, não é disso que o texto trata. Levítico, capítulo 19, versículo 28, nós temos um registro assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Há uma lei, pelos mortos, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, por assim dizer. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, o sábio diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aqueles filhos não estavam vendo a mãe ir lá todo dia cuidar deles, mesmo mortos. Por quê, meus irmãos? Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O Senhor Jesus, no embate com os religiosos da época que questionavam sobre ressurreição, o Senhor Jesus disse para eles assim, Mateus capítulo 22, versículo 32, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, mostrando que Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos. Estão com o Senhor, vivos. Só vai aguardar o momento em que haverá a ressurreição do corpo para novamente ser glorificado, meus irmãos. Deus de vivos, não de mortos. Essa é a nossa esperança quando um crente morre. Choramos pela ausência, separação do corpo, mas nos alegramos porque há esperança, porque o nosso Deus não é Deus de mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 26, diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para vós outros. Você conhece esse episódio aí do rico e do Lázaro? Quando possivelmente aquele rico queria voltar para ajudar os irmãos. Depois que morreu, vem o juízo. O homem está ordenado morrer uma vez só. Então, meus irmãos, qual é a lição que nós podemos aprender com esse texto, desta mãe que não desiste do filho? Talvez seja essa daqui, mãe. É você não desistir do teu filho em hipótese alguma, ainda que ele se perca, ainda que ele seja sentenciado à morte, ainda que a morte venha sobre ele, não desista de amar. Isso aqui é um drama, meus irmãos, de mães que até hoje sofrem
com a perda dos seus filhos. Não são pouco aquelas mães que perdem os seus filhos no mundo da criminalidade ou do vício das drogas, que vai definhando o filho aos poucos, acabando com ele. E a mãe vai contemplando, vendo o filho à míngua morrendo. Nós temos um hino, e aqui é que eu queria chegar, porque essa mensagem, ainda que possa parecer para as mães exclusivamente, mas essa mensagem também é para os filhos, que ainda têm as suas mães vivas. Tem a letra de um hino, é o único hino que nós temos no nosso hinário que fala sobre mãe. O título é Por Minha Boa Mãe. A letra é assim, por minha boa mãe, é hino 397, depois você confere aí. Por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, ó Senhor. E o coro diz assim. Não tem. Deixa eu ler aqui para vocês. O coro do hino diz assim, hino 397. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Meus irmãos, qual a aplicação disso tudo aqui para nós? A aplicação é uma só. Anos e mais anos depois, uma outra mãe, depois que recebeu a sentença de morte do seu filho, ela vê o espancamento do filho dela pelas praças, as pessoas zombando dele, até que ele é levado num monte e erguido no madeiro maldito. E ela, aos pés daquele madeiro, está lá contemplando a morte desesperada do seu filho. Mas esse filho, que sabe que vai morrer pendurado naquele madeiro, profere algumas palavras, talvez a terceira, e olha para a mãe desesperada ao pé da cruz, sabendo que o filho vai morrer. O filho diz para a mãe, mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E esse filho morre aos olhos dela. Talvez as lágrimas vieram. Talvez a falta de esperança foi o meu filho. Mas, meus irmãos, não era filho apenas de Maria. Eu estou citando esta mãe extraordinária que acompanhou o drama do seu filho até o final. Ao terceiro dia ele ressuscita, diferente dos filhos de Rispa, que depois Davi teve que ir lá mandar buscar os ossos para sepultarem dignamente. O filho de Maria, ao terceiro dia, ressuscita. O estado de decomposição não fez parte do corpo dele. Ele não viu essa corrupção no seu corpo. E ressuscita vitorioso, glorioso. E agora ele é o salvador da sua própria mãe, como ressurreto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão da tribo de Judá. Ou mais ainda, o Cordeiro irado que irá voltar para julgar o mundo por causa dos seus pecados. Lembra do texto? Havia uma penalidade porque havia sangue sobre a casa de Saul. Pecado no meio do povo. E, aliás, quando Saul mandou matar os gibeonitas, ele fez isso com boa intenção. Ele entendeu que deveria ter zelo pelo povo de Deus e mandou matar, porque esses gibeonitas enganaram o povo de Deus. Está lá em Josué capítulo 9. Eles mentiram. Então Saul agora, com zelo excessivo, ele manda matar eles. Mas, meus irmãos, zelo sem entendimento para Deus não vale. Boa intenção para Deus não vale. Usar que o diga quando quis colocar a mão na arca. Devemos, meus irmãos, ter conhecimento, de fato, para que as penalidades não cheguem sobre a nossa casa. Eu não sei como é que está você aqui, mãe e pai. Eu quero dizer para você, mãe e pai, que as consequências da disciplina de Deus sobre os teus filhos dependem de você. Entendo o que eu vou falar novamente. A história do teu filho para frente, ou do filho dos teus filhos, depende de você, mãe e pai que estão aqui. Porque se você for temente a Deus, obediente à lei e andar nos caminhos do Senhor,
pode te preparar, porque é a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. Mas, pai, se você for desobediente à lei do Senhor, seja você quem for, a disciplina sobre o filho, a dor de ver um filho morto. Quem sabe você que está aqui nessa noite é chamado a atenção para isso. Claro que isso aqui se aplica na pessoa bendita do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele morreu e ressuscitou e está vivo. Quem é você diante do Senhor Jesus? Qual é o grau de amor que você tem a Ele? Você ama mais os seus filhos mais do que a Cristo? Se você ama mais os teus filhos do que a Cristo, você não é digno dele. Agora, se você ama a Cristo mais do que os teus filhos, pode esperar, porque há poder suficiente nele para abençoar os teus filhos. Eu lembro aqui de várias mães que se debruçaram aos pés do Senhor Jesus. Aquela mulher cananeia que eu diga, quando a filhinha dela estava horrivelmente endemoniada, ela vai atrás do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Ó mulher, que fé! Porque o Senhor Jesus disse que a missão dele não era para os estrangeiros, e aquela mulher era uma estrangeira. Primeiro ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Então agora há para nós, meus irmãos, uma porta aberta. Aproveita a oportunidade. Você que está aqui, que é mãe, sabe do que nós estamos falando. Há mães que vivem dramas até hoje por causa de filhos. Não sabe o que vai ser com o filho e não consegue dormir porque fica temerosa do que pode acontecer com o meu filho. Você tem que amar ele de todo o teu coração. Você tem que fazer todo o esforço para proteger o teu filho. Mas você tem que deitar e descansar. Não fica desesperada como rispa, achando que o poder da vida, da guarda do corpo do teu filho, depende de você. Não depende de você, depende daquele que te deu os filhos e te prepara para Deus fazer com eles o que Ele quiser. Meus irmãos, quem imaginava que seria, não vou entrar aqui nos detalhes, mas uma ação da parte de Deus que aqueles 7 fossem enforcados. Por que não 6? Por que não 10? Por que não 20? Por que 7? Diz o texto. Depois que Davi sepultou os meninos, vocês viram? Aquela atitude de rispa causou em Davi uma atitude extraordinária. Acalmou o drama no coração desta mãe. Mas diz lá que a ira do Senhor foi apaziguada. O Senhor voltou a ser favorável à terra. Então, quem sabe, mãe e pai que estão aqui, quem sabe esta é a noite de Deus voltar a ser favorável com a tua casa. Para e pensa, reflete um pouco sobre esta realidade. Deus assim em Cristo nos abençoe, meus irmãos. O único que morreu e que ressuscitou e que está vivo para todo sempre. Vamos orar nesse momento mais uma vez? Se você puder, curva a tua cabeça, por gentileza, neste momento. Ó Deus, Pai de nosso Senhor,